Já que estamos vivendo esse clima de Copa do Mundo, vamos investir, vamos montar uma carteira de investimentos com os melhores fundos imobiliários americanos. Vamos selecionar aqui os 11 melhores REITs para a gente investir lá nos Estados Unidos e receber esses dividendos em dólares. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como que vai ficar essa nossa carteira, como que vai ser essa seleção de REITs americanos. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para te ajudar a ser um investidor melhor, para simplificar o mercado financeiro. E nesse vídeo vamos ver então a seleção de fundos imobiliários americanos. Vamos ver aqui a importância da gente mandar o nosso dinheiro lá para fora, lá nos Estados Unidos, para a gente proteger o nosso patrimônio, principalmente da inflação que nós temos aqui no Brasil, que ela é alta e historicamente aqui é muito mais alto do que lá nos Estados Unidos, e principalmente da insegurança jurídica que nós temos aqui, para a gente não depender do governo ou de nenhuma decisão que venha a ser tomada aqui no nosso país que venha nos prejudicar, que afete os nossos investimentos. Então veja esse vídeo como uma inspiração para você já começar a selecionar a sua seleção, o seu time de REITs, os seus fundos imobiliários americanos. E beleza, a nossa seleção vai adotar o esquema 4-4-2, um esquema bem clássico aqui com 4 zagueiros, 4 meias e lá na frente com 2 atacantes com um pouco mais de risco. É bem interessante que quando você for montar a sua carteira de investimentos, que você pense exatamente como uma escalação, como se fosse o seu time de ações, o seu time de fundos imobiliários. Pois aqui a gente tem a zaga, onde a gente vai buscar defesa, tranquilidade, segurança, REITs que são mais consolidados, são mais tradicionais. No meio campo a gente consegue já se expor a alguns setores que são um pouquinho mais arriscados, mas que também não tem tanto risco. E lá na frente, no ataque, a gente consegue arriscar um pouco mais. A gente tem, dessa maneira, uma carteira diversificada e equilibrada. Então utilize essa estratégia de montar a sua seleção, pensando nisso, nessa gestão de risco que você está fazendo na sua carteira de investimentos. É que é bem interessante a gente trazer esse paralelo para nossa carteira de investimentos, pensando no risco, para a gente não ter nenhuma surpresa, para a gente não ter nenhum prejuízo lá na frente. Então esse é o nosso esquema tático, bem clássico, 4-4-2. Nós vamos começar aqui pela zaga. O nosso goleiro é o PLD, que é o Prologis. Esse é o maior fundo imobiliário que nós temos lá nos Estados Unidos, é o maior REIT em market cap. Ele tem um valor de mercado de 112 bilhões de dólares. Se você for comparar com o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários aqui do Brasil, se pegar todos os fundos imobiliários aqui do Brasil, a gente soma o valor do mercado ali próximo de 160 bilhões de reais. Esse REIT, o PLD, só o REIT PLD, ele tem um valor maior do que todos os nossos fundos imobiliários aqui do Brasil. Então veja o tamanho que é o mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o nosso IFIX então tem 160 bilhões de reais e o valor de mercado dos REITs lá nos Estados Unidos gira ali em torno de 1,7 trilhões de dólares. Então é um mercado, um universo completamente diferente, muito superior ao nosso aqui do Brasil. O nosso está apenas começando, os nossos fundos imobiliários eles são bem recentes e vêm evoluindo a cada ano. E claro, lá nos Estados Unidos já tem uma tradição bem maior, eles já existem há muito mais tempo, então existe essa diferença, esse universo completamente diferente entre aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. O PLD então ele é o maior REIT que nós temos listados, ele atua no setor de galpões logísticos, mas ele tem uma ótima diversificação, ele é um fundo imobiliário gigantesco, sendo que aqui no Brasil ele possui mais de 23 galpões logísticos, então só no Brasil ele tem 23 galpões, mas ele atua então em mais 19 países, é um fundo muito grande mesmo. E pra gente ter uma ideia do tamanho, se pegar a soma de todos os seus imóveis, ele tem ali mais de 93 milhões de metros quadrados. Só os 23 galpões aqui do Brasil são ali quase 2 milhões de metros quadrados. Então ele é um fundo gigantesco, ele tem um valor de mercado que ultrapassa todos os nossos fundos imobiliários aqui do Brasil. Então essa é a ideia de selecionar esse fundo imobiliário para ser o nosso goleiro, para ser a nossa defesa, o nosso líder ali para não ter nenhum problema, para ele se manter firme durante crises, recessões, quedas da bolsa americana. Então ele é um fundo imobiliário que vai estar ali para segurar a nossa carteira. É isso que a gente está buscando aqui na defesa, essa segurança, essa tranquilidade. E indo para a zaga, nós temos ali o AMT e o STAG. O AMT ele é um REIT que atua no setor de antenas. É bem diferente do que nós temos aqui no Brasil, não existe esse setor aqui no Brasil. E lá ele atua então comprando certos terrenos e colocando suas antenas. E aí ele consegue alugar essas antenas para várias operadoras de telefonia diferentes. Então ele tem muito ainda a crescer com a expansão agora do 5G, que vai demandar toda essa infraestrutura. Então ele é um excelente REIT de um setor bem diferente do que nós temos aqui no Brasil. E para ter uma ideia do tamanho dele, ele também atua em vários países, em 25 países, e ele possui mais de 220 mil antenas espalhadas nesses países. E o seu market cap, o valor de mercado deles, está ali em torno de 108 bilhões de dólares. Já o nosso outro zagueirão é o STAG. Esse atua no setor de indústria / galpões logísticos, então ele tem principalmente
principalmente ali prédios que são galpões logísticos e eles são focados para a parte industrial. Então essa é a pegada do STAG, ele também é um fundo imobiliário bem tradicional. O seu market cap gira ali em torno de 10 bilhões de dólares. Ele é um fundo menor que os outros, mas também bem diversificado. Ele atua principalmente nos Estados Unidos, ele não tem essa diversificação internacional e ele possui mais de 550 imóveis dentro do seu portfólio, o que somam ali mais de 10 milhões de metros quadrados. Então é um REIT também bem grande, bem diversificado. E um diferencial aqui para o STAG é que ele paga dividendos todos os meses. Lá nos Estados Unidos, alguns REITs eles pagam trimestralmente e outros mensalmente. A maioria dos outros REITs eles pagam a cada 3 meses. E não existe uma regra. Alguns REITs pagam em janeiro, outros em fevereiro, outros em março. Depende, cada REIT ele vai ter ali os seus pagamentos. Então o STAG tem esse diferencial, que ele vai ter essa distribuição de dividendos desses dólares que entram na nossa conta todos os meses. Já as nossas laterais, nós colocamos aqui dois REITs que são do setor de healthcare. A diferença é que o nosso lateral esquerdo é o Welltower e ele atua com esses cuidados pessoais, mas ele possui vários imóveis diferentes. Ele tem casas que são parecidas com resorts, que são um pouco mais de luxo, onde os idosos conseguem ter uma vida tranquila, sem muito auxílio. Já ele possui outras casas que são mais aquele estilo asilo que nós temos aqui no Brasil, onde tem as enfermeiras ali em cima, cuidando, dando remédio, tem todo aquele cuidado mais próximo. Então ele foca mais nesse seniors housing, que são essas casas de asilo, essas casas de repouso. Já o MPW, ele também atua no healthcare, nos cuidados pessoais, nessa área de saúde lá nos Estados Unidos. Ele é focado mais nas facilities, que são os hospitais lá nos Estados Unidos. Então, enquanto um tem um foco mais nessa parte de cuidados dos idosos, o outro é mais focado ali nos hospitais, nesse cuidado geral ao público. Então, nós temos aqui dois REITs do setor de healthcare, mas com focos diferentes, com pegadas diferentes. E pra gente ter uma ideia, o Well ele tem um valor de mercado em torno de 53 bilhões de dólares e o MPW ele é um pouco menor, ele tem um valor de mercado de 6,5 bilhões de dólares. Mas ambos são ótimos fundos imobiliários para a gente investir nesse setor de healthcare lá nos Estados Unidos, que cresceu muito durante toda a pandemia e que vem entregando ótimos dividendos, dividendos bem altos comparados aos outros setores. E beleza, indo agora para o nosso meio campo, nós temos aqui um volante, aquele cara mais tradicional ali, mais defensivo, e 3 meias ali para crescer, para buscar o ataque. O nosso volante é o PSA, que é o Public Storage. Ele é um fundo imobiliário que também é um setor que não existe aqui no Brasil, que é esse self-storage. Lá nos Estados Unidos as pessoas acabam alugando, provavelmente você já viu nos filmes, onde as pessoas vão lá e colocam alguns itens da casa, como um sofá velho, uma bicicleta ou algo que ocupa espaço dentro de casa, mas que acaba indo para esse depósito e elas armazenam. Então esses depósitos elas pagam ali mensalidades para ter esse espaço físico reservado ali para essas pessoas. Esse é um REIT que cresceu muito também durante a pandemia, as pessoas acabaram indo para casa, acabaram comprando muita coisa e começaram a estocar, guardar os seus produtos então nesses self-storage, nesses depósitos ali que são representados aqui então pelo nosso REIT, que é o PSA. E pra gente ter uma ideia do tamanho dele, ele tem ali um valor de mercado de 66 bilhões de dólares. Já indo agora para os nossos meias, nós temos o ARI, que é o Alexandria Real Estate. Esse é um fundo imobiliário que ele atua um pouco ali na parte de escritórios, lajes corporativas, que nós temos aqui no Brasil, esse setor, mas ele também tem uma pegada com healthcare. Então os seus imóveis, os seus prédios comerciais são construídos para o setor de tecnologia e desenvolvimento da saúde humana. Então todos os seus imóveis eles são focados para centros de tecnologia, para desenvolver vacinas, exames, enfim, toda essa parte mais tecnológica voltada para a saúde. Então essa é a ideia aqui do ARI, ele é um fundo bem interessante que também cresceu durante a pandemia. Então ele possui mais de 230 centros tecnológicos desses espalhados em 7 estados dos Estados Unidos e ele tem um valor de mercado ali de 23 bilhões de dólares. Então ele é um REIT bem grande lá nos Estados Unidos. Já o nosso outro meio é o TRNO, ele também é um fundo imobiliário aqui que investe no setor de galpões logísticos, mas ele tem uma pegada um pouco diferente dos demais que a gente viu, que são aqueles mais tradicionais. Aqui ele foca em cidades que são muito grandes, que tem uma população enorme, porque aí ele pega alguns imóveis que estão ali desvalorizados, que estão velhos, ele compra esses imóveis, ele reforma, ele transforma em excelentes prédios, excelentes imóveis, galpões logísticos, para ter uma venda, para ter uma valorização sobre esses imóveis. Então ele tem uma pegada aqui um pouquinho diferente dos demais, mas ele é um fundo imobiliário que se enquadra nesse setor de galpões logísticos / industrial. E ele é um fundo um pouquinho menor do que os demais, ele tem aqui um valor de mercado que gira ali em torno de 5 bilhões de dólares. Já o nosso último meio é o AVB, que é o Avalon Bay. Ele é um fundo imobiliário aqui também um pouco diferente do que nós temos aqui, que ele atua no setor residencial. Provavelmente você também já viu em filmes, você vê aqueles
aqueles subúrbios americanos, aqueles grandes condomínios com aquelas casas bem parecidas. Então ele é focado nesse tipo de residência, nessas casas que são alugadas ali para essas famílias de classe média alta lá nos Estados Unidos. Então ele consegue um aluguel bem interessante dessas casas. Ele tanto desenvolve como também gerencia também depois todas essas residências, esses condomínios lá nos Estados Unidos. Então um setor aqui bem interessante também para a gente diversificar a nossa carteira. E ele possui mais de 80 mil residências dentro do seu portfólio e o seu valor de mercado, seu market cap gira ali em torno de 24 bilhões de dólares. Então nós vimos o nosso meio campo aqui com um volante mais tradicional, um pouco mais defensivo, mas com meias aqui que já exploram alguns setores diferentes, como o Argo, o Alexandria ali com setores de centros tecnológicos, o AVB que é da parte residencial, essas casas residenciais, e também aqui o TRNO com essa pegada mais logística e industrial aqui de comprar imóveis e revender, construindo, reformando esses imóveis para ter uma valorização dentro dessas grandes cidades populosas. E para fechar a nossa seleção, nós vamos para o ataque. Aqui a gente consegue ter um pouquinho mais de risco com o Equinix, que ele é um REIT do setor de data centers, que também nós não temos aqui no Brasil. Então um setor bem interessante, bem diferente, um setor tecnológico, onde existem esses REITs que tem lá os seus data centers. Hoje em dia é muito importante, é muito demandado essas estruturas de data centers, pois tudo que a gente faz, as fotos, os backups que a gente faz vão para a nuvem, vão para esses servidores. Os canais de streaming, Netflix, Amazon Prime, todos os streamings, inclusive o YouTube, precisa armazenar esse conteúdo todo na nuvem e ele armazena em data centers. Então aqui o Equinix ele é muito interessante por isso e ele tem muito a crescer. Ele é um setor que cada vez mais vai ser demandado, cada vez mais vai crescer. Mas por ele ser uma empresa, um REIT de tecnologia, nesses momentos de crise, de recessão lá nos Estados Unidos, com o aumento dos juros, eles acabam sendo prejudicados. São empresas que são um pouquinho mais arriscadas que acabam tendo uma desvalorização. Mas numa economia saudável, onde os juros vão voltar ao normal, ele tende a crescer e entregar muito para nós daqui para frente. Então essa é a ideia do Equinix e ele tem um valor de mercado ali de 65 bilhões de dólares. Ele é um dos líderes globais de estrutura digital, ou seja, ele possui mais de 220 data centers espalhados em mais de 60 países. Então veja o tamanho dele. Inclusive ele tem data centers aqui no Brasil e ele fornece então esses serviços para Netflix, para Amazon, para Cisco, para Microsoft, para Oracle, para Dell, para VMware. São grandes empresas de tecnologias que necessitam desse serviço, que necessitam dessa infraestrutura dos data centers. E o nosso último atacante é simplesmente a letra O, é o Realty Income. Esse fundo imobiliário ele está aqui pois ele atua no setor de varejo, ele possui grandes inquilinos como por exemplo FedEx, Dollar General, Walmart, 7-Eleven, Starbucks. Ele possui grandes inquilinos, mas a maior parte dos seus inquilinos é do setor de varejo e ele possui um risco a mais. O setor de varejo ele é por si só um pouco mais arriscado, mais competitivo, mas ele possui mais de 6.500 propriedades e mais de 600 inquilinos. Ele é um ótimo fundo imobiliário, ele é focado mais nos Estados Unidos e ele também paga dividendos mensalmente. E ele inclusive ele aumentou seus dividendos consecutivamente por mais de 25 anos, o que torna ele uma empresa aristocrata. Então ele está aqui porque ele é o nosso matador, ele é aquele camisa 9 que está ali para fazer gol, para pagar dividendos para nós todos os meses e ele tem essa competência de aumentar os seus dividendos conforme o tempo vai passando. E ele possui um valor de mercado aqui de 37 bilhões de dólares. E para fechar aqui está a nossa seleção de REITs, nossos fundos imobiliários americanos, e veja que a gente construiu uma ótima diversificação. Nós temos ali na zaga empresas que são mais defensivas, que são de setores mais tradicionais. No meio campo a gente conseguiu se arriscar um pouquinho mais e lá no ataque a gente colocou um risco maior, principalmente com empresa ali de tecnologia, que é o Equinix, mas também manteve ali dividendos constantes com o O, que é o Realty Income. Então aqui a gente conseguiu montar a nossa seleção. É claro, aqui é apenas a minha opinião, você pode discordar, você pode ter outros REITs. Inclusive lá nos Estados Unidos existe um número muito maior de fundos imobiliários, de ações. O número de ativos lá nos Estados Unidos ele passa de 6 mil. Então é muito difícil da gente montar de apenas uma seleção, selecionar aqui apenas 11 ações, 11 REITs. Então claro, fica bem à vontade, escreve aqui nos comentários qual o REIT que faltou aqui dentro da seleção. E para montar essa seleção de REITs, a gente precisaria ter 1.689 dólares. É um valor bem alto, um valor expressivo, mas a gente pode comprar lá nas corretoras americanas frações dessas ações, frações desses REITs. Então a gente pode diminuir esse valor. Por exemplo, aqui a gente poderia comprar com 168 dólares ou até menos. A gente pode comprar realmente frações ali 0.001%, o que deixa bem democrático, deixa bem facilitado a nossa compra desses ativos. A gente pode comprar com 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares, aí vai de cada um, a gente vai montando a nossa seleção aos pouquinhos. O interessante é que a gente
desenhe, de fato, a gente pega um papel, escreva ali qual que é a nossa seleção, quais que são os meus REITs favoritos, aqueles que constroem uma estratégia que vão fechar um bom time. Então essa é a ideia, espero que você tenha gostado e aqui está a nossa seleção americana de REITs. Se você curtiu esse vídeo, você curtiu esse formato, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários outros vídeos onde eu montei uma seleção de fundos imobiliários aqui do Brasil, uma seleção de ações aqui do Brasil e também uma seleção americana de ações. Eu montei essa série aqui no canal pra gente aproveitar esse clima de Copa do Mundo, pra gente montar essas carteiras de investimentos com os melhores de cada classe, os fundos imobiliários, as ações, os REITs e as ações americanas. Se você curtiu esse vídeo e você não quer perder conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e lá nos Estados Unidos comecei a mandar meu dinheiro ainda em 2020, antes da pandemia. Então eu estou trazendo um pouco da minha experiência, os meus erros e os meus acertos para que você aprenda e você evolua como investidor. Então, meu muito obrigado, se inscreve aqui, te vejo semana que vem e falou!